Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Hoje, por exemplo, nós vamos falar de um tema que tem a ver com toda a sociedade, o combate ao tabagismo. Apesar de tantas campanhas, o consumo de cigarro ainda é grave. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o cigarro pode causar cerca de 50 doenças diferentes, como cardiovasculares, câncer, doenças respiratórias crônicas, enfim, uma série de 45% das mortes por infarto de miocárdio e 90% dos casos de câncer de pulmão estão ligados ao tabagismo. São situações ainda graves, né? Apesar, nós temos visto tantas campanhas diminuindo a propaganda de cigarro na TV em outros campos, mas ainda existe uma grande preocupação. Nós queremos saber, já que no dia 31 de maio passado foi o Dia Mundial Sem Tabaco, nós queremos conversar um pouquinho como é que está a situação do nosso país em relação ao combate ao tabagismo. Como é que os jovens têm sido influenciados hoje e as crianças? Como é que tem sido o trabalho? Essas campanhas têm surtido efeito? Quais são as doenças causadas pelo consumo do cigarro? E nós temos duas especialistas aqui nesta área, para nossa alegria, para responder nossas perguntas. Nós temos a Raquel dos Anjos, que é coordenadora estadual de combate ao tabagismo. Bem-vinda. De política, controle do tabagismo, é isso mesmo. Coordenadora estadual da política de controle ao tabagismo. Bem-vinda, é uma alegria tê-la aqui. E obrigada. A Fátima Roat, se eu acertei, que é pneumologista. Bem-vinda. Também ela trabalha no Centro de Referência de Tratamento do Fumante. Obrigado pela presença. Para a gente conversar, eu queria começar com uma pergunta básica. Por que o cigarro é tão prejudicial à saúde? Qualquer um pode responder, vocês estão em casa. Bom, os venenos, começando, depende do que aspecto se queira ver. Os componentes do cigarro todos são venenosos. E aí já começa o prejuízo para a saúde, né? Prejuízos para o meio ambiente, prejuízos do cigarro em geral para o bolso. Então, quando se fala de tabagismo, quando se fala de cigarro, não se imagina só uma questão sanitária, se imagina uma questão muito ampla que envolve, como você disse no início, envolve toda a sociedade, envolve todo mundo. Envolve quem fuma e quem não fuma, quem planta fumo e quem não planta fumo. Quer dizer, que tem nascido uma consciência em relação ao problema com essas campanhas que já, né, alguns anos já vem acontecendo de combate, de colocar em vários locais. Tem surtido efeito, doutora Fátima? Sim, tem, porque é isso, a resposta que está sendo dada maior é a população. A população realmente tem trabalhado junto e as leis atualmente proibitivas de fumo nos lugares que sejam fechados, ele tem contribuído também bastante, porque aí você vê que os locais em que já tem essa vigilância melhor, o número de casos de doenças respiratórias, alérgicas, tem diminuído bastante. Quais são os tipos de doenças causadas pelo consumo do cigarro? As principais, assim, que vem mais em 50 tipos diferentes de doenças. Sei. Dentre elas, nós temos as cardiovasculares, temos diferentes tipos de câncer, doenças respiratórias, impotência, infertilidade, e a pior existe quando a mãe gestante é fumante, que leva também transtornos ao feto, a criança que está gestando. Sei. Vamos falar um pouco de estatística para começar, para ter uma ideia. Como é a situação real, a estatística atual no mundo, no Brasil, aqui na Amazônia, no Pará, em relação a mortes por causa do cigarro, em relação a doenças causadas do cigarro? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque assim também um momento para a gente se conscientizar que a situação ainda precisa ser trabalhada, precisa ser modificada. No mundo hoje nós temos estimativa de 6 milhões de mortes a cada ano. No Brasil são 200 mil mortes a cada ano, em consequência do fumo. Sim. Isso dá 24 mortes dia em fumantes. E tem uma estatística que nos preocupa muito mais, que é a morte de fumantes passivos. Então, as pesquisas mostram que a cada dia morre 16 fumantes passivos
no Brasil. Quanto? 16. 16. A cada dia, 16 passivos morrem no Brasil. São mais de 6.000 mortes por fumo passivo no Brasil por ano. Então, quando a gente fala, quando a gente vai continuar com o estado, mas quando a gente fala de fumantes passivos, eu queria que vocês exemplificassem, principalmente para quem tá nos acompanhando. Quais são as características principais de um fumante passivo? É quem convive ali com a pessoa, que está num restaurante e a pessoa fuma, que está num ambiente. Eu queria que vocês dessem assim os casos mais comuns que levam a essa estatística de saber que tantos por cento de fumantes passivos sofrem o problema. Os estudos maiores estão em casa, já foram feitos levantamentos de passivos em casa e também no local de trabalho. Sim. Então, preocupa ainda saber que aqui no estado do Pará nós temos mais de 20% de fumantes passivos no local de trabalho. Mesmo com os avanços na questão da legislação, da proibição de fumo em qualquer ambiente fechado, mas a pesquisa de 2008, uma pesquisa específica que foi a PETAB, identificou algumas situações que considero sérias, que mais de 20% dos locais de trabalho ainda está com a poluição tabagística ambiental e pessoas expostas a esses riscos, elas também vão adoecer passivamente, adoecer das doenças do fumo. Sim. Que são, principalmente para o passivo, as doenças cardíacas, 24% dos infartos são por conta de fumo passivo, 30% dos cânceres também por conta de fumo passivo e ainda as doenças respiratórias, que aumentam um pouquinho mais esse percentual. Sim. Agora, você falou aí de ambientes fechados onde as pessoas ainda usam o hábito de fumar. Enquanto, quer dizer, seria uma coisa contra a lei, porque pela lei, não é? E o que é que, segundo vocês, o que é que está impedindo, o que dificulta essa aplicação da lei em ambientes assim, depois de tantos anos que a lei entrou em vigor? Bom, nós temos uma lei antiga, que é a Lei 9294, que ela foi substituída agora pela Lei 12.456. Então, esta lei é aquela proibição total, inclusive sem permissão de fumódromo nos locais, seja nos bares, nos restaurantes. Essa lei ainda está aguardando uma regulamentação, a lei mais moderna, que é de 2011. Mesmo a lei de 9294, que é a lei de proibição de fumo, que está na Constituição brasileira e tudo mais, ela previa o fumódromo. Então, as pessoas poderiam fumar num local virou moda a certo momento, não foi? Num local à parte, tinha permissão lá no fumódromo. Só que isto não evitaria o comprometimento da saúde do passivo. Então, essa lei tem sido discutida e, por fim, foi substituída por uma lei sem fumódromo. Já existia no Congresso há alguns anos um projeto de lei do Tião Viana, lá do Acre, e que esse projeto ficou por ser votado, mas tinha outro, ao mesmo tempo, do Romero Jucá, que era querendo fumódromo, um com e outro sem fumódromo. Sim. Mas houve, assim, um avanço, e quando, em 2011, a presidente Dilma sancionou uma lei sem fumódromo. Isto nos alegra, mas ainda falta regulamentação. Fiscalização. Agora depende, então, do Congresso Nacional. Por isso aqui a população, quem está nos acompanhando também, exijam dos seus representantes, né, que a lei entre em vigor, quer dizer, seja regulamentada. Esse é o ponto. E nossa convocação aqui à sociedade é exatamente que faça isso, né? Que dê uma solicitação aí para os nossos representantes, está regulamentando essa lei. Porque, por outro lado, existe um outro interesse em não regulamentar a lei, porque enquanto não regulamenta, também não pode haver fiscalização mais rígida em cima da nova lei. Sim. Mas mesmo em cima da antiga lei, é proibido fumar em ambientes fechados de uso coletivo. Quer dizer, as pessoas podem reclamar, por exemplo, se tem num ambiente de trabalho, sim, a pessoa claro. pode reclamar e deve ser atendida no sentido Com certeza, até porque com as leis, nós temos aqui uma lei estadual também e uma lei municipal. Então, mesmo que a lei estadual ela dê uma abertura para fumódromo, esse fumódromo seria numa condição que não iria prejudicar tanto o ambiente. Ou seja, num local isolado, assim que está lá na letra da lei, no local isolado,
sem permissão de que nem os garçons fossem servir aqueles fumantes que estão ali, e ainda com um equipamento especial, um exaustor, que retirasse a fumaça dali para fora do ambiente. Então, essa é a condição de que tenha o fumódromo nos estabelecimentos comerciais. Porque nas repartições públicas, qualquer que seja ela, ou nas empresas, nos locais de trabalho, nem se pensa em ter fumódromo. Por quê? Porque ambiente de trabalho, se existe ali permissão de fumo, já vai gerar um outro problema, que é o adoecimento no trabalho, saúde do trabalhador. Saúde do trabalhador, né? Então, não se imagina que deva ter pessoas que fumem no local de trabalho. E aí essa pesquisa me deixou intrigada, porque essa pesquisa é recente, é de 2008. Então, mais de 20% de pessoas ainda estão expostas à fumaça no local de trabalho. Então, isso é uma questão séria que os trabalhadores têm que reivindicar os seus direitos de ter um ambiente livre de fumaça. Os próprios fumantes têm que tomar consciência de que eles podem fumar sim, mas não a ponto de prejudicar os outros. Uma pesquisa, uma estatística em relação a assim, os ambientes onde existe uma propensão maior de fumantes, por exemplo, um ambiente operário, um ambiente da alta sociedade, um ambiente... Existe pesquisa em relação a isso? Ou faixa etária de pessoas onde o consumo do cigarro é maior? Pode intervir também, doutora Fátima. Qualquer coisa pode... Eu queria antes até colocar nessa parte da Raquel que as entidades médicas já têm cobrado isso bastante, né, no Congresso, inclusive com ações pontuais no Senado. A Sociedade Brasileira de Pneumologia, ela não sossega, né? É um dos objetivos primordiais conseguir que essa lei seja regulamentada. Sei. Agora, realmente, vai para cá e vai para lá e sempre tem um obstáculozinho para não ir para a votação. Não vai para frente. Então, é importante que a sociedade também se mobilize, né? Exatamente. Que ajude inclusive, até via internet, né? Todo mundo assinando a petição. O que causa a dependência do cigarro, doutora? O que quando a pessoa começa, né? Talvez quem está nos acompanhando tem algum fumante e acontece que ele começa, tenta, e eu conheço também, tenho conhecidos também que quer cortar com cigarro, mas passa um tempo, depois não consegue e retorna. Eu queria que você explicasse um pouquinho essa situação. A dependência, ela começa a se fazer quando ele está adolescente, né? Ele começa a imitação e também para se sentir adulto, né? Independente. Né? E aí também imitando, às vezes, principalmente os pais, né? E ele começa a fumar. Aí começa uma quantidade pouca, 9, 10 cigarros, mas aí com o tempo ele vai associando também com outros comportamentos, aí vai se formando uma dependência maior. E aí ele, quando quer tirar a nicotina, que é ela que é a causadora, porque ela estimula o cérebro, né, a estar produzindo a serotonina, aí então que é o hormônio do prazer, dizem que ele procura sempre aquele primeiro prazer e nunca encontra, e vai cada vez mais aumentando o número de cigarros. Aí quando ele quer tirar, realmente os sintomas da abstinência são tão severos que muitas das vezes eles não conseguem se manter abstêmio por muito tempo. Aí começa a voltar 1, 2, aí quando vê está de novo voltando a quantidade que já fumava ou até mais. E quando a pessoa é adulta, mais ainda, quer dizer, né? Isso que eu estou falando, com o decorrer dos anos, já está adulto, já está até idoso, aí mais difícil ainda. E a senhora, como pneumologista, o que é que aconselha nesses casos? Quando aparece gente que está nessa situação de, doutora, eu procuro fazer, né, um esforço danado, mas depois de 10 dias, 15 dias, volto atrás. Que sugestão prática, concreta, seria importante para esse? Junto a eles, nós tentamos as estratégias, né? Quais são aqueles momentos que são mais perigosos que eles sentem. Geralmente é o café, a bebida, e a gente fica treinando para que ele se afaste desses momentos, que ele possa substituir outras coisas por uma qualidade de vida melhor, para ele começar a fazer uma atividade física, para ele começar a melhorar a sua alimentação, porque muitos, às vezes, se alimentam de coisas que terminam estimulando mais a vontade de fumar. Sei. E aí a gente monta estratégias e dá o apoio medicamentoso, comportamental ou psicológico quando é necessário. Quando é necessário, né? E existe muito, por exemplo, porque existem muitos fatores sociais em relação ao consumo do cigarro, o estresse, o corre-corre da vida cotidiana, situações, as pessoas buscam logo aquela fuga, né, como se o cigarro aliviasse
situações de estresse, de drama, não é verdade? Quer dizer, a campanha, toda essa campanha que existe de combate ao tabagismo, leva em consideração situações como essa? Sim, com certeza. O tratamento que foi pensado, estudado e que chegou a um consenso a respeito de como ajudar o fumante a largar o cigarro, pensou nos 3 aspectos da dependência. A dependência física, a psicológica e a dos condicionamentos. Sei. E essa que você se refere é exatamente a psicológica. A dependência física é aquela que faz com que o fumante se sinta mal fisicamente, irritado, com algum sintoma físico mesmo, e por falta da droga. Certo. Então ele vai correr atrás da droga, da nicotina de novo, por conta de não sentir aquela irritabilidade, né? tudo. Aí tem o sintoma psicológico, que é aquele que na hora do estresse, na hora da raiva, na hora da solidão, nessas horas aí marcantes na vida dele, ele tem o cigarro como um amigo, como aquela muleta que ele precisa para superar, para vencer aquele momento difícil psicologicamente vivido. Sim. E mais os condicionamentos que ele associou durante a vida dele. É só fazer determinada coisa. Tomar um cafezinho aí, coisa assim. É o cafezinho, é a cerveja, é eu ler o jornal, é eu produzir algum documento, qualquer coisa que ele tenha associado ao cigarro. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Okay. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos em seguida para continuar conversando sobre o combate ao tabagismo. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre o combate ao tabagismo. Temos 2 convidadas aqui, a Fátima Roa, que é do Centro de Referência de Tratamento do Fumante, e a Raquel dos Anjos, que é coordenadora estadual da Política de Controle ao Tabagismo. Vocês acompanharam no primeiro bloco, nós conversamos um pouquinho os vários fatores, né? E também alguns números estatísticos em relação a essa... Como é que eu posso dizer assim, o trabalho que se faz para combater o tabagismo, para que exista uma mudança de comportamento em relação à sociedade. Nós falávamos das campanhas, né? Falamos um pouquinho das campanhas. Vocês acham que essas campanhas têm ajudado, por exemplo, agora há pouco tempo nós celebramos o Dia Mundial Sem Tabaco. Essas campanhas têm suscitado uma mudança de comportamento? Tem servido como paradigma para as pessoas mudarem o modo de fazer e começarem a colocar de lado o cigarro? Tudo tem ajudado. Tudo começou com as campanhas. Em 87, comemorou a primeira vez o Dia Mundial Sem Tabaco. E também o Dia Nacional nasceu em 86. E qual que é o objetivo maior? É chamar a atenção de um número maior de pessoas, chamar a atenção da sociedade para o problema, para os adoecimentos, para as mortes, para o problema em si. E na campanha dá para se falar mais alto a respeito do tema, com o envolvimento da sociedade civil, com o envolvimento dos órgãos todos, acaba-se falando mais alto, acaba-se a mídia dando esse apoio também. E é uma forma que muitas pessoas chegam ao conhecimento do assunto na campanha. É uma data pontual para realmente chamar a atenção da população por meio da divulgação que se faz através da mídia. O que acontece após cada campanha? As unidades começam a receber pessoas pedindo ajuda. A referência do tratamento, após cada dia mundial, cada dia nacional, aumenta o número de pessoas que procuram, interessadas em parar de fumar. Então, esse é um ponto, mas não é aquele sozinho que vai fazer as pessoas pararem de fumar. É apenas para dar uma sacudida, chamada de atenção. Suscitar o interesse, né? Suscitar o interesse. E aí, junto a isso, paralelamente a isso, existem as informações que devem estar no dia a dia das pessoas, na unidade de saúde, na escola, nas faculdades. O assunto ele deve estar espalhado no meio da sociedade como coisa do dia a dia. E aí temos as ações que se chamam contínuas, que são as ações do dia a dia. Numa sala de aula, por exemplo, o professor vem trazer o conteúdo daquele dia e aí ele coloca também o tabagismo como um tema que pode ser estudado, discutido ali naquela sala de aula. Na unidade de saúde, o paciente está na unidade de saúde, ali vai a mulher, vai a criança, vai o adulto. O profissional que vai atender aquele paciente, ele deve estar abordando também
os hábitos de vida daquela pessoa. Se ele vai ali porque ele está se sentindo mal, está precisando de um apoio para algum mal-estar que ele, porventura, venha apresentar. Então, o profissional de saúde, que já deve ter conhecimento do tabagismo, que já deve ter conhecimento de que este hábito acaba provocando doenças e mortes, está investigando também se aquela pessoa fuma. Então, está no dia a dia dos profissionais. O tema também é uma forma, é uma estratégia de trabalhar o controle do tabagismo. E um outro ponto, a outra forma de trabalhar é na promoção do tratamento, né, na divulgação disso. E aí vem as outras ações paralelas, as carteiras de cigarro, as imagens da carteira de cigarro, a proibição da publicidade, a proibição do fumo nos ambientes fechados, porque cada uma dessas estratégias, somadas, elas vão fazer cair prevalência de fumo. Elas vão sensibilizar pessoas a parar de fumar ou a nem começar. Por exemplo, as imagens da carteira de cigarro. Elas surtem efeito. São fortes, né? São fortes. Já estamos no terceiro bloco de imagens desde 2001, quando se começou com o primeiro bloco. Então, essas imagens, elas têm sido cada vez mais fortes, porque a sociedade, a população exige que sejam mais fortes para causar um impacto maior. Em princípio, este impacto é voltado para a criança e para o jovem, para que ele realmente fique assustado. São os mais vulneráveis. São os mais vulneráveis, até porque as campanhas também da indústria vêm... Procura atingir essa camada da população. Então, um dos objetivos das imagens é criar realmente a aversão da criança e do jovem para aquelas imagens, pelo produto que está ali. Mas a pesquisa de 2008 mostrou um fato interessante, que mesmo para os fumantes que são dependentes, os adultos, após essa pesquisa, chegou-se a um número de 65% de fumantes que ficaram desejosos de parar de fumar ao ver as imagens. Sei. Então, esse levantamento... Pararam, né? Esse levantamento... Muitos até pararam só pela... Muitos pararam, mas assim, a pesquisa trouxe esse resultado, porque muitas pessoas dizem assim, ou fazem assim, olham a imagem e deixam para um lado e puxam o cigarro. Não ligam muito, tiram brincadeiras até... para outra. Né, cobrem a imagem, fazem alguma coisa. Mas a pesquisa mostrou um fato interessante, 65% é um número bem significativo. É um número expressivo, sem dúvida. Né, de fumantes que pensaram em parar de fumar com as imagens. Agora, essa coisa de parar de fumar e depois continuar não fumando, vocês, pela caminhada já das campanhas, pela caminhada de vocês que acompanham situações, é um número expressivo ou infelizmente ainda existe essa motivação inicial? As pessoas se motivam, procuram fazer aquilo que a gente dizia já um pouquinho no primeiro bloco, realmente tenta cortar com aquilo, mas depois de um mês, 2 meses, retorna. Existe um grande número ainda que acontece isso, ou vocês notam que essa conscientização tem sido ampliada? Porque, segundo o Instituto Nacional, o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, diz que em 20 anos o país reduziu pela metade a prevalência dos fumantes, de 34% para menos 17% da população. Certo. Aí, isso significa que as pessoas começam e continuam, mas muitas vezes a gente escuta também as pessoas falando, muitas recaídas. Eu queria que vocês colocassem um pouquinho essa situação. Fala das a recaídas. prática que nós temos na referência é assim, ao nível do sexto mês, você já começa a ver a cair pelo 30% aqueles que estavam abstêmios, né? Porque aí eles começam a abandonar e começam a ter desculpa para estar de presente. E no decorrer de um ano, você consegue perder mais uns 30%. Isso era para acontecer. Certo. Agora, como nós temos a conscientização disso, nesse período nós trabalhamos mais com eles. Tá? É quando mais a gente fica envolvendo para que eles realmente mantenham firme essa decisão de manter sem fumar. Sim. Inclusive, mantendo sempre as estratégias e fazer igual como né? Nunca o primeiro cigarro, né? Igual como nunca o primeiro gole. E muitos a gente tem uma resposta boa. A última pesquisa nossa, nós alcançamos 77% de abstêmia durante o ano todo. Coisa interessante. Como é feito esse Considerado tratamento? bem grande, porque um a média é 50%. Que bom, né? Continue assim, vocês que estão fumando aí, vamos parar, porque a gente pode suscitar uma nova, que é importante, qualidade de vida hoje é fundamental.
Como é feito esse tratamento? Por exemplo, já que existe esse centro de referência, as pessoas procuram, existe, como a Raquel dizia, que as pessoas procuram, se sentem motivadas e querem parar de fumar. Como é feito esse tratamento? Quem está nos acompanhando pode ser que suscite esse interesse no nosso bate-papo aqui. Como é que ela deve proceder? O que é que acontece nesse tratamento? No tratamento, assim, a recepção, que a gente fala em nível de saúde pública, é porta aberta. Então, não é necessário que seja encaminhado por nenhum colega profissional de saúde, por uma unidade. Não, ele pode justamente estar assistindo ao teu programa e se interessar de procurar ajuda. E ele chegando, nós fazemos uma avaliação, né, o acolhimento, uma avaliação, é preenchido um prontuário. Formulário, formulário tipo um prontuário, e que é feita essa avaliação dela, da parte clínica em si, não só do tabaco, também a anamnese tabagística, né, quanto tempo ele fuma, o que faz ele fumar. E depois desse nós vemos qual é o tratamento que é mais adequado para ele. Se ele vai fazer um tratamento individual, ou seja, ele não vai partir para terapia comportamental em grupo. Porque tem esses vários tipos de tratamento, em grupo ou individual. Porque você não vai colocar uma pessoa que quase não escuta, já idoso, né? Ou então algum paciente com algum estado emocional muito complicado, também não fica no grupo, até a gente avaliar e depois tenta reintegrar, né? E depois disso que é avaliado qual é o tipo do tratamento, consulta médica e também vai ver se há necessidade de medicação ou se vai ser só terapia comportamental. E aí ele segue, uma movimentação no grupo de acordo com a necessidade. Encaminhado para o odontólogo para exame da boca, que hoje em dia está se aparecendo um número de câncer muito grande. Muito grande, né? Câncer bucal, principalmente em fumantes. Ele vai para a psicóloga e passa todo o circuito, entendeu? Na medida que ele vai precisando, solicitado exames. E aí te acompanha ele durante um ano. Sei. Se uma pessoa, você falou do câncer, se uma pessoa fuma, ela tem mais chance de ter câncer? Sim, com certeza, né? Duplica a possibilidade de ter câncer, até 3 vezes mais. Existe. E esse tratamento que você falava, assim, dizendo, a pessoa procura, é uma coisa que se faz uma vez por semana, esses tratamentos assim, em grupo ou mesmo individual, ou a pessoa procura, não sei, uma vez por mês ou várias vezes na semana, como essa... Assim, a terapia começa com a terapia comportamental, que ela é a base do tratamento, ou seja, nós vamos trabalhar o comportamento cognitivo, para ele poder realmente enxergar o cigarro como ele é, e não dentro daquelas coisas que ele criou, exato, daquela emoção. E ele tendo para lá, no primeiro mês, uma vez na semana, a gente sempre mantém um dia fixo, ou às segundas, ou às terças. E depois, geralmente, no terceiro, quarto semana, ele já está parado. E aí a gente começa depois a fazer a terapia no final do mês, a de manutenção, em que ele vem no começo 15 em 15, depois 30 em 30 dias. Isso também depende muito de como ele apresenta. Se ele está abstêmio, mas está muito, ainda está sofrendo muito, né? Está incomodado muito, a gente... E as pessoas dizem realmente, eu deixei, ou alguns tentam esconder, não, eu fumo só de vez em quando, ou não fumo, mas fumo. Não, eles dizem, né? Eles dizem. Ele consegue entender que aquilo faz bem para eles mesmos. Porque se ele enganar, né, está enganando a si mesmo. Está enganando a si mesmo. Então ele fala, olha, eu parei, mas eu estou com muita agonia, sabe, na hora. Eu estou fazendo um grande esforço. E a gente marca para ele voltar mais próximo. Quem é que, por exemplo, existem algumas características das pessoas que procuram mais esse centro de atendimento? São mulheres, são homens, são pessoas de idade, são jovens, são pessoas, não sei, algum elemento assim que é mais comum, que acontece sexos, mais? Não tem muita diferença, mas as mulheres ainda são a maioria. Que aumentou muito o número de fumantes, né? Eu acho que talvez tenha mais tempo também, né? Estão mais preocupadas com a saúde. E a faixa etária é geralmente de 45, 65 anos. Sei. Não apresentam nenhuma coisa de especial, a não ser são mais ansiosas, elas são mais depressivas, e a gente precisa ter um Aqui em Belém, aqui os centros de atendimento, esses centros, pode ser que as pessoas que estejam nos acompanhando, não somente em Belém, mas também nos outros estados vizinhos, também nas cidades do Pará, como que elas devem fazer? Aqui em Belém, aonde procurar? Em outros locais existe essa possibilidade? Como é que deve ser? Aqui em Belém nós temos o local que a Fátima trabalha, que é a referência. Foi o nosso primeiro serviço implantado aqui, já vai fazer 10 anos agora em agosto. Sei.
Mas temos também funcionando na unidade do Telégrafo, Unidade Municipal de Saúde do Telégrafo. Essa onde ela trabalha, onde é o local? É na Presidente Vargas. Na Presidente ali no Vargas. SUS da Presidente Vargas. No SUS da Presidente Vargas, 513. Certo. Que as pessoas, né, podem... É só ir no SUS, é embaixo mesmo, não tem nenhum erro. Não erro, é fácil. Perto da praça. Está escrito bem grande, tabagismo na porta. Certo. Mas tem algumas unidades aqui em Belém, no Centro de Saúde do Telégrafo, também tem na unidade de Icoraci, tem na unidade do Jurunas e outros serviços também no município que estão sendo retomados, como a unidade da Marambaia e também no Guamá, que deve ser implantado, alguns que estavam, mas depois, por falta do técnico, então, um em Mosqueiro, um na Marambaia e outro no Guamá, e está ampliando. Belém, uma cidade, uma população bem grande, onde também tem muitos fumantes, a população de fumantes no estado 17,8% da população de 15 anos para cima. Então, isso quer dizer, quase 20% da população quase, 18%. 18%. Né? Isso vai nos dar que para cada 10 pessoas tem 2 fumantes, mais ou menos isso. Então, talvez seja um dos estados onde esse índice seja maior assim, né? Não. O maior índice é em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sudeste, né? O sul, de uma maneira geral, e o sudeste, onde tem mais fumantes. Nós estamos aqui da metade para baixo, para menos. Por exemplo, o fumo em mulheres, um levantamento que eu fiz agora. Apenas 6,6% das nossas mulheres nessa faixa etária são fumantes. Já os homens é um pouquinho mais alto. Belém nós temos 12,5%, população capital, de fumantes. Estado, 17,8%. Então, o estado pega uma população maior, inclusive uma faixa etária menor também, que é de 15 anos. Mas tem estados com números mais elevados de fumantes. Nós não somos nem o menor, com o menor número, mas também não somos o maior. Mas precisamos ainda fazer muito. Só trabalhar, né? Precisamos ampliar os locais de tratamento. Também no interior do estado, né? No interior do estado temos alguns locais também que ofertam tratamento. Você vai dizer no próximo bloco, tá certo? Nós vamos mais um apoio cultural e retornamos logo em seguida. Quero sim. Pode matar, sim. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando aqui com Raquel dos Anjos e Fátima Hall, pneumologista. Vocês estão acompanhando, tenho a impressão que também esse programa tem sido um momento também de reflexão para a gente ajudar nos nossos ambientes, nas nossas famílias, muitas vezes tem fumantes, no ambiente de trabalho, essa conscientização que a gente deve fazer coletivamente, né? A Fátima dizia aqui no primeiro, a Raquel dizia aqui no primeiro bloco que, infelizmente, ainda no Pará, em ambientes de trabalho, ainda é alto o índice de fumantes, existem, né, pessoas que fumam e aquele fumante passivo tem sido, coitado, sofrido consequências em relação a isso. Então vamos trabalhar, nos organizar também como sociedade civil, também para mudar, reverter um quadro que ainda precisa ser trabalhado, né? Mesmo se elas diziam que aqui no estado é uma das capitais que tem diminuído mais, mas ainda precisa ser trabalhado, né? Essa questão do tratamento, assim, por exemplo, a gente fala do cigarro, mas existe o charuto, o cigarro de palha, como chama, não sei, o cachimbo, esse também... Rapé. Existem consequências em relação a esse tipo de fumo também? Causa os mesmos efeitos, dá problemas também em relação... A longo prazo, sim, são os mesmos efeitos. Agora, tem algumas particularidades. Por exemplo, o mascar o tabaco. O fumante ou o mascador do tabaco, ele fica bem mais propício a ter os cânceres de boca, de língua, entendeu? Sei. Os dentes ficarem mais estragados. Sei. Né? Por causa do local que a nicotina age diretamente, assim como as outras demais substâncias. Do charuto também, né? Porque ali a quantidade é bem maior. O tamanho em si, a quantidade maior das drogas, e pode estar propenso a catarata, estar propenso às outras doenças cardiovasculares também. Muitas vezes essas doenças cardiovasculares se ampliam também, quer dizer, basta pensar também no estresse cotidiano, mas também hipertensão, coisa assim. Isso, hipertensão arterial, acidente vascular cerebral, que é o derrame,
a angina do peito, o infarto. E, inclusive, a gente pode observar que quando eles fumam o tabaco, por exemplo, de corda, que eles preparam, muito comum no interior, aquele cigarro corresponde, aquele feito corresponde a 3 cigarros que seria do maço da carteira. Sei. Então, eles inalam uma quantidade bem maior das substâncias. Porque na região, nós falávamos no bloco anterior que esses centros de referência estão aqui em Belém, a maioria, né? Como é a situação no interior? Porque a gente, como ela dizia, na zona rural ainda existe um número de fumantes, né? Que ele vai trabalhar no campo, vai fazer alguma coisa e fuma. Isso daí é prejudicial. Muitas vezes as pessoas não têm essa conscientização que é importante deixar de fumar. Queria que você comentasse sobre esse aspecto de em locais onde não existe esses centros de referência, como é que deve ser feito, qual o trabalho que tem sido feito em relação a esse tipo de situação. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de informar que nos municípios onde ainda não tem implantado um ambulatório de tratamento de fumantes, a população deve procurar a Secretaria de Saúde, deve procurar o seu prefeito, o seu gestor. Acabou de ser publicada uma portaria 571, agora em abril, 5 de abril de 2013, onde o tratamento do fumante, o trabalho com o tabagismo foi colocado para que o gestor municipal faça a adesão e contrate esse serviço, e este mesmo município estará recebendo incentivos do governo federal para trabalhar o tabagismo lá na unidade de saúde. E aí, quantas unidades quiserem, se o gestor decidir implantar o tratamento em todas as unidades do município dele, vai poder fazer, porque agora está aberto por meio da contratação da PIMAC, que é um programa de acesso e melhoria da qualidade, que trabalha a atenção básica, né? Trabalha todas as políticas lá na básica, antes mesmo que o problema se complique e vá para uma alta e média complexidade. Então, está aberto aí para adesões a PIMAC para trabalhar o tabagismo, certo, com incentivos, inclusive, do governo federal, né? Um incentivo que está neste programa. Então, a população que está nos acompanhando aqui, né, nos vários municípios, não somente no estado do Pará, mas nos estados vizinhos, porque nós... graças a Deus, né, e também a você que nos acompanha, os vários estados aqui da Amazônia acompanham a programação da TV Nazaré. Então, uma alegria estar todo mundo nos acompanhando aqui. Obrigado pela audiência, pela preferência. É importante procurar a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde, do que município. É o órgão gestor para a implantação de políticas de saúde, evidentemente. Sei. E isso está aberto. Certo. Tá? A presidente Dilma tomou assim uma atitude em relação às doenças crônicas. Então, hoje foi criado, nós temos, a partir de 2011, o plano de enfrentamento para as doenças crônicas. E o tabagismo é o pior fator de risco para as doenças crônicas. Por conta do fumo, nós vamos ter grande número de hipertensos, as doenças cardiovasculares. Então, como combater essas doenças, como evitar internamentos e mortes por essas doenças, se não combatermos bem aqui na base, se não trabalharmos a questão do tabagismo, tanto de quem fuma para prevenir os adoecimentos, como de quem não fuma ainda, que nem começa a fumar, como as crianças, os adolescentes. Então, esse plano de enfrentamento, ele prevê ações que visam diminuir os índices de doenças crônicas, que são as que mais matam hoje. Então, sim, passa também, além do tabagismo, a questão da alimentação, a questão do sedentarismo. Tudo isso está no pacote das doenças crônicas, do enfrentamento das doenças crônicas, assinado recentemente pela presidente Dilma. Isso é importante, quer dizer, diga. Porque, assim, também a gente orienta nesses locais que não tem o tratamento com medicação, mas eles têm algumas dicas que eles podem ir fazendo, porque tem um percentual grande também da população que para sem medicamento. Tá? Certo, a maior parte nem precisa. Nem precisa de um medicamento, isso, né? Exato. Depois a força de vontade ajuda bastante, né? Quer dizer, o esforço. A decisão. Então, eles podem tentar algumas dicas, tipo beber sempre bastante água, não comprar os cigarros, evitar situações onde... Situações, exato. Para quem é adulto, muitas vezes que pensa, como ela dizia naquele terceiro item, né, por várias motivações, a pessoa sabe que depois tá lendo o jornal, aí fuma um cigarro, tá tomando um cafezinho, fuma um cigarro.
procurar evitar esse tipo de situação, né? Criar outro mecanismo, fazer né? uma troca no momento que está aquela fissura, que é a vontade imperiosa de fumar, lembrar que ela dura pouco, 3 a 5 minutos, e que se ele fizer algumas estratégias nesse momento, ele realmente consegue. Então, na hora que tem aquela vontade, ele chupa um cravinho, ele compra um bombom, uma menta. Quais são as recomendações médicas em relação a uma pessoa que fuma ou aquela que convive com fumante? Quem está nos acompanhando muitas vezes ou fuma e está procurando melhorar ou está procurando deixar, ou então convive com uma pessoa que não quer deixar de fumar, muitas vezes é a esposa ou é o pai, quais são as orientações médicas em relação a isso? Primeiro, os que querem parar, eles devem tentar por si só fazer essas dicas que a gente está falando, né? Não compra cigarro, evita estar nos ambientes estressantes, começa uma caminhada, ele começa a... Atividade física é importante, né? Uns kitzinhos na bolsa, na hora que der vontade, é um chicletinho, é um bombom, é o cravinho, né? Até cenourinha. Nós tivemos um paciente que não tinha nada e ela disse que quando dava vontade, ela botava os baguinhos da farinha. Quer dizer, qualquer coisa serve, desde que mude aquela associação. Importante é a criatividade nesse sentido, né? Também, qualidade de vida. Outro diz que chupava gelo, então ótimo. Outro comia rapadura. Então, cada um escolhe a sua estratégia e vê o que mais vai tirar aquela vontade. E aí, realmente, em relação ao que acompanha o fumante, ele deve ter um entendimento diferente, que não é um vício, é uma doença e que aquela pessoa precisa de uma ajuda. Então, tem que começar a ter um trabalho assim, mais compreensivo nessa situação e estimulá-lo à parada, né? Mostra que gasta muito dinheiro, que esse dinheiro podia ser aplicado em outra coisa, a doença também está deficiente, os dentes estão amarelados, estão feios, o aspecto está ruim. Então, tentando conseguir incentivar essa pessoa realmente a procurar a parada, fazer por si só ou procurar ajuda. Também está ligada, muitas vezes, a gente tem visto com a juventude, né? Que, infelizmente, o índice da droga tem crescido, né, no meio da adolescente, no meio jovem. E muitas vezes o cigarro tem sido vamos dizer, a porta de entrada, né? Esse trabalho que vocês fazem também em relação a isso, como é que tem sido feito? Nós estamos, já desde 2011, chamando a educação para conversa, o segmento da educação. Porque nós temos um módulo do controle do tabagismo que envolve diretamente a educação, que é o módulo Saber Saúde nas escolas. O governo federal também criou o PSE, que é o Programa Saúde do Escolar. Então, o PSE, ele trabalha temas variados na sala de aula, ele foi preparado para isso, é uma política de governo que está aí, e o Saber Saúde está debaixo desse guarda-chuva que é o PSE. Sim. Então, entre os temas trabalhados, tem todos os temas que têm que ver com as doenças crônicas, orientar esta criança, esse jovem, antes que ele seja usuário de álcool, de cigarros, de alimentação inadequada. Então, esse é o Saber Saúde. E a gente tem retomado capacitações para gestores, para professores, para diretores de escolas, que estes profissionais da educação estejam levando essa discussão em sala de aula, para que essas Foi lançada até uma cartilha, assim, né, para justamente ajudar nas escolas estaduais, não foi? Ano passado, nós adquirimos uma quantidade de cartilhas, o tirano chamado Fumo, que trata sobre o assunto do fumo. Sim. E aí nós colocamos já isso nas escolas que já estão com o PSE implantado. Mas o governo federal tem o Saber Saúde, que também tem vários livros, várias cartilhas direcionadas com o tema e outros temas também. Então, foi tipo um estímulo para as escolas aqui da capital e do interior, tirando, chegar nessas escolas. Mas, independente dessa cartilha, o Saber Saúde, que é um programa do Ministério da Saúde, traz o tema bem amplo e também os outros temas também. Então, a prevenção é fundamental para que esta criança cresça já com uma consciência crítica de fumar não é legal, o álcool também não é legal, e que ele precisa ser um jovem, um adulto saudável de amanhã. Então, ele tem que aprender tudo isso antes, que é melhor comer cenoura, comer abacaxi, do que comer hambúrguer. Então, tudo isso está
no pacote do Saber Saúde das A alimentação escolas. é fundamental, né? A pessoa cria essa... E depois o exemplo também dos pais, já que a gente está falando da educação dos filhos, né? Em relação a isso. Muitas vezes quer proibir o filho de fazer alguma coisa e não dá o exemplo, aí fica mais difícil essa questão do fumar mesmo, né? Se uma criança vê o pai fumando sempre ali na sua presença, naturalmente ele vai... Porque os pais são exemplo do comportamento. Os modelos, Ele abre né? a porta para as outras coisas. Todas as pessoas que são modelos atraem, né? O profissional, é o pai, a mãe. E esse centro de referência, como tem sido o trabalho? Eu queria que vocês, nós daqui a pouco estamos terminando já o programa, seria interessante talvez falar um pouquinho desse centro do tratamento que vocês fazem e também os contatos, talvez dar algum número ou alguma coisa assim, que seja importante para a pessoa procurar se informar mais, ter mais elementos sobre esse trabalho de combate ao tabagismo. Nesse período Sim, de quase 10 anos que nós estamos de funcionamento, nós já temos quase 4.000 matriculados. Né? E sempre é feito os trabalhos com índice de abstinência sempre elevado. O que é feito é, como ele falou, a terapia comportamental, trabalhando o comportamento e também sempre acompanhando eles nas outras partes de saúde também, porque não chega lá só trata o tabagismo. Né? Nós vemos como é que está essa hipertensão, como é que está, ele ganha peso, então tem um acompanhamento com a nutricionista. Sei. Né? E eles têm também a parte social, em que também é conduzido para eles conseguir, às vezes, os seus benefícios, as suas consultas extras. Né? Nós temos um trabalho muito também de conscientização, levamos sempre um educador, né? Para orientar as partes da educação física, dos alongamentos, a prática da atividade física, que é importante. E nós estamos sempre abertos, eles podem procurar pelo telefone, mas nós não matriculamos por telefone. A gente anota e pede para eles irem lá. Anota para ir lá para conversar. Eu vim porque a mamãe quer, não, né? É importante, né? Isso não dá certo. Que a pessoa vá tomar... Depois, nesse campo do cigarro, existe a decisão pessoal, né? Precisa a pessoa... Manter sempre essa motivação, né? Eles estão lá sempre motivados, quando a gente passa vídeos, a gente faz as ações pontuais também, quando é Dia das Mães, a gente faz uma coisa, é Natal, e sempre congrega eles todos. Então, quem está nos acompanhando, que é o número, qual é o número que 3242 3242 5645. Ok, então você que quiser anotar, não é? Referência aí que também eu estou representando a Sociedade Paraense de Pneumologia. Nós temos uma comissão de tabagismo. Que trabalha. Como é que tem sido? Iniciando agora esse trabalho. Essa comissão tem ido bem? Vai começar agora melhor ainda. Trabalhando, né? Nós estamos chegando no final do programa. Se vocês quiserem colocar em evidência algum aspecto importante antes que a gente conclua, deixa a palavra livre para vocês. Bom, Raquel. Eu gostaria de convocar a população aqui do estado do Pará e todos que estão nos assistindo, dizendo que tabagismo é uma doença transmitida inicialmente pela publicidade, pela propaganda. Isso a OMS já assinou embaixo que o vetor da doença tabagismo é a indústria do tabaco. Então, como doença, tem que pensar em tratamento. Mas também é um comportamento. As pessoas aprenderam a fumar e depois se tornaram dependentes. E, assim como se aprende alguma coisa, se desaprende também. Basta tomar decisão sobre isso. E aí, você que tem um fumante em casa, um amigo, um familiar, você pode ajudar essa pessoa, sendo amigo, procurando ajuda para ele parar de fumar, porque acaba que todo mundo se beneficia. O fumante, eu nunca vi um fumante, depois que parou de fumar, que ele esteja infeliz. Todos os ex-fumantes estão agradecidos e felizes porque conseguiram parar de fumar. O dia que ele para de fumar é um memorial na vida dele, ele nunca mais esquece, né? Porque ele foi uma grande vitória para a vida dele. Então, que cada um adote um fumante e procure ajudar esse fumante, que ele será agradecido pro resto da vida. E você, quando faz isso, você está prevenindo câncer, pelo menos câncer de pulmão. E eu só queria deixar um detalhe aqui que me chamou muita atenção. Para o ano de 2012, 2013, o INCA está previsto na estimativa do câncer 430 casos de câncer novos aqui no estado do Pará para cada 100 mil habitantes. Desses 430 casos, sendo 270 para homens e 160 para mulheres.
Se 90% dos cânceres de pulmão é por conta de fumo, nós não precisamos ter esses cânceres. Eu já fiz o cálculo, de 430, dos 387 são desnecessários, se não fosse o cigarro. Certo. Então, por que tem câncer de pulmão? E é um câncer alto aqui no estado, por causa de fumo, ou passivo ou ativo. Não é? 90% ativo e os 10% fica aí por conta do passivo. Certo. Então, eu acho que essas recomendações são importantes. E aí o câncer de pulmão já está, nas mulheres, já está sobrepondo aos cânceres de mama, que era o maior número de casos, né? Então, hoje em dia a gente já vê muito número de casos de câncer de pulmão em mulheres, que antes era mais difícil de se ver. Ok. O que eu gostaria assim, de passar o meu recado é que o fumante que tenta e não consegue, ele nunca desista. Porque realmente é necessário umas 3, 4 vezes para que realmente o fumante que quer parar de fumar consiga o seu êxito. Então ele tente parar sozinho, com as dicas que nós demos, beber bem água, chupar seu cravinho, né? Não comprar o cigarro, começar a atividade física, mudar esse panorama da vida dele que está no passado, ou seja, as pessoas estão todas no computador e ainda está na máquina datilográfica, né? Ele tem que caminhar junto. Eu acho que essa recomendação foi importante para a gente concluir. Eu acho que, porque o nosso tempo estourou, queria agradecer a Raquel e a Fátima, eu acho que foi importante também como conscientização para o nosso telespectador. Estamos aguardando no centro de referência. Pronto, e apareça no centro de referência. Obrigado mais uma vez, bom trabalho. Né? Esse trabalho de conscientização é importante. Isso é importante, essa perseverança. Você que não conseguiu ainda, né, deixar de fumar, persevera que você consegue. É importante a perseverança na vida, em qualquer situação, é importante. Obrigado pela audiência, pela preferência e a gente se encontra no próximo programa. Até lá.